Andar em Cristo é andar sem o véu. Nosso versículo inicial se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 6, Nova Versão Internacional. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que palavra, né? Esse versículo é maravilhoso e há uma revelação tremenda aqui, né? Aqui no contexto, o Tomé estava muito ansioso, querendo entender essa questão do caminho. Senhor, nós não sabemos o caminho, que caminho é esse? E aí Jesus respondeu: ô Tomé, eu sou o caminho. Olha que palavra, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou, né? A gente consegue remeter a nossa mente lá àquele eu sou, o Criador, né? Que esteve em contato com Moisés. Moisés não sabia o nome e disse assim: olha, quem eu digo que me enviou? E o Criador disse o quê? Diga que eu sou te enviou. Justamente, eu sou o Senhor Jesus, o caminho, né? A verdade, a vida. Se Cristo é o caminho, nós temos que andar nele. Só que muitos que se dizem cristãos, né, que dizem seguir Jesus, na verdade não estão andando no caminho. Esse é um ponto interessante. O nosso estudo de hoje, ele é uma continuação do estudo de domingo passado. No domingo passado nós falamos acerca de Moisés. Nós não somos como Moisés. Por quê? Porque Moisés, segundo o apóstolo Paulo, punha um véu sobre a face. No caso, sobre a cabeça, né? O véu era uma túnica que cobria toda a cabeça da pessoa. Então, Paulo utiliza isso como uma metáfora de impedimento. É uma figura de impedimento, porque o véu, ele cobre os olhos, e não só os olhos, mas também a cabeça, né? Por se tratar de uma túnica, ele cobria toda a cabeça, ou seja, cobria a mente, o raciocínio, os olhos. Então Paulo fala, nós não somos como Moisés. Por quê? Porque nós temos que andar sem o véu. Então, abençoados, quando o Senhor nos permite ter essa experiência maravilhosa de libertação, que é a experiência de conhecermos o seu precioso Evangelho da Graça, nós somos convertidos por Deus a Cristo, né? O que é a conversão, né? Conversão é você se voltar para alguma coisa, né? Então, nós estávamos na religião, não estávamos voltados para Cristo. Veja, nós até pensávamos que estávamos, né? Eu achava que eu servia Cristo, né, quando eu era religioso. Eu achava que eu servia o Senhor, que eu estava ali a serviço do reino de Deus. E, na verdade, eu estava a serviço de um sistema religioso. Então, eu não era uma pessoa convertida. Eu achava que era. Quando a graça começou a ser revelada no meu entendimento, e que o véu, então, por conseguinte, foi retirado, a túnica religiosa foi retirada da minha cabeça, então eu fui convertido pelo Senhor. Ou seja, eu me voltei realmente para Cristo. Então eu andava em um caminho que não era Cristo. E fundamentalmente há esses dois caminhos. É o caminho da religião, no caso fundamentada em Moisés, basicamente, como nós vimos semana passada, porque, deixa eu relembrar um ponto aqui. Muitas pessoas têm esse argumento de que a lei, Cristiano, você mesmo diz que a lei foi abolida, o fim da lei é Cristo, a lei já acabou. Como é que você insiste em dizer que nós temos que combater obras da lei? Gente, veja, a lei acabou na cruz, antes mesmo do ministério de Paulo, e nem por isso o apóstolo Paulo deixou de combatê-la. O Paulo podia dizer assim, a lei morreu na cruz, Cristo é o fim da lei, então não precisamos combater a lei, acabou. Não, pelo contrário. É justamente por Jesus ter terminado com a lei que nós temos que lutar contra as suas práticas. E é aquilo que eu sempre explico. Cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. E ninguém está de fato, porque a lei esteve em vigor até a cruz. Então ninguém está de fato debaixo da lei e ninguém está cronologicamente, porque o tempo da lei passou. Só que as pessoas estão, como eu disse semana passada, conceitualmente debaixo da lei. Porque aqueles conceitos estão presentes até hoje, aqueles raciocínios, que são as famosas fortalezas que Paulo fala, né? Paulo fala que o nosso trabalho ministerial é destruir fortalezas. Fortalezas, no contexto, se tratam de raciocínios contrários ao Evangelho.
Muitos desses raciocínios vêm justamente da visão do Antigo Pacto. Então há uma, por assim dizer, uma contaminação do Antigo Pacto dentro da visão que deveria ser puramente da graça, do Novo Pacto, que é o pacto eterno. A nova aliança, ela é nova para sempre. É o pacto eterno que Deus fez com os seus filhos. Só que, infelizmente, por causa da religião, pelo fato de não ter havido o rompimento dos pactos, né? Jesus rompeu os pactos. Jesus foi a fronteira dos pactos. Infelizmente, porém, a religião fez os pactos se unirem, né, de maneira errada, obviamente, porque os dois pactos são água e óleo, não se misturam espontaneamente. Não tem que se misturar. Mas a religião fez a mistura dos pactos. E essa mistura, então, dos pactos, ela está na mente do povo. Então as pessoas não estão cronologicamente, como eu falei, debaixo da lei, não estão debaixo da lei de fato, mas estão conceitualmente debaixo da lei, ou seja, as suas mentes estão impregnadas do conceito do Antigo Pacto, ou de vários conceitos, né? Então há uma mistura, né, de pactos, de conceitos, há uma mistura de Cristo com Moisés, entende? Então as pessoas estão andando nesses dois caminhos, com um pé em cada caminho, né? Não pode. Ou você anda em Moisés, ou você anda em Cristo. Para andar em Moisés, você tinha que estar antes da cruz. Antes da cruz, o povo, chamado povo de Deus, que eram os judeus, andavam em Moisés. Ótimo. Agora, depois da cruz, todo o povo de Deus tem que andar em Cristo. E aí, isso independe de se é judeu ou se não é judeu, porque a partir da cruz também esse conceito acabou. A ninguém conhecemos segundo a carne, né? Como diz a palavra. As pessoas são judias ou não, são israelitas ou são gentias, né? Na carne, no espírito, ninguém é isso. Então esse conceito acabou, a visão não é mais carnal. Então veja, a partir da cruz, independentemente se é judeu, se não é judeu, todos nós temos que andar em Cristo. Agora, se a sua vida está impregnada dos dois conceitos, ou seja, se você diz que está na graça, se você diz que está no novo pacto, se você diz que serve a Cristo e que vive Cristo, mas você vive em conceitos do Antigo Pacto, ou conceitos do Antigo Pacto vivem influenciando os seus raciocínios, então você está dividido. Você está com um pé num caminho e com um pé no outro. Nós temos um chamado a andarmos em Cristo. E isto significa necessariamente andarmos sem o véu de Moisés. Nós não somos como Moisés, como vimos na semana passada, porque nós temos que andar sem aquele véu que Moisés punha. E o Paulo disse que aquele véu era justamente a leitura do Antigo Pacto. E veja, não é só questão da leitura, sabe? Não é ler por ler o Antigo Pacto, é viver. Quando Paulo fala de leitura, é uma leitura que era feita religiosamente. Era uma leitura do Antigo Pacto para que ele fosse vivenciado. Vocês estão entendendo? Porque, veja bem, alguém pode dizer, mas irmão Cristiano, vocês também, nós também em graça, né? Também lemos o Antigo Pacto eventualmente. Claro que lemos, de maneira didática. Muitas das vezes precisamos do Antigo Pacto didaticamente, mas não para você viver o Antigo Pacto. Entende? Só que quando Paulo fala da leitura do Antigo Pacto, que era o véu de Moisés que encobria os olhos, Paulo fala de uma leitura que, no caso, era para se viver o Antigo Pacto. Então isso se tornava um véu, porque a lei, as obras da lei, a religiosidade impedia as pessoas de enxergarem Cristo. Cristo é o Evangelho. O Evangelho da graça é Cristo. Entende? Cristo é revelado pelo Evangelho. Só que se a pessoa tem um véu de Moisés, né, se ela tem os conceitos do Antigo Pacto na mente dela, ela não consegue viver Cristo plenamente. Então é importante nós entendermos que nós temos um caminho e ele é o único caminho. Pode notar no texto aqui inicial de João 14,6 que Jesus disse, eu sou o caminho. Eu não sou um deles. Jesus é o caminho, né? Como nós estamos no novo pacto, que é eterno, como eu falei, estamos falando de Jesus Cristo ressuscitado, que agora é Deus sobre todos, né? Ele está assentado definitivamente no trono eterno do Criador. Ele é o Criador. Cristo é Deus sobre todos. E nós temos que andar nele. Andar em Jesus é andar, então, sem o véu de Moisés. É você andar exclusivamente no Evangelho.
Amado, a sua vida não pode viver misturada. Compreende? Você que está chegando agora na graça, amado, muitas das vezes alguns irmãos vêm para a graça, mas eles permanecem ainda misturados. Ou seja, estão estudando a graça, estão gostando do evangelho, mas ainda frequentam o sistema, ainda cumprem ordenanças, cerimonialismos. Eu até entendo que no início é difícil haver um rompimento, eu compreendo isso. Mas, amado, em algum momento tem que haver esse rompimento, porque só há um caminho, que é Cristo. Se você está com véu, ainda que parcialmente, Cristiano França, eu já estou em graça, estou começando a entender, mas eu ainda frequento, eu ainda cumpro, porque eu tenho medo, porque não sei o quê. Irmão, não pode ter medo. Nós temos um chamado a andar em Cristo. Isso significa andar 100% sem o véu de Moisés. Porque, gente, o antigo pacto acabou. Entende? Jesus veio para manifestar um novo pacto que veio substituir o antigo. O novo pacto ele é totalmente diferente. Ele é pleno, completo, de melhores promessas, como diz a palavra. Então, essa mistura que se faz aí no meio do sistema religioso dos pactos é uma mistura totalmente inadequada. É uma mistura que não pode ser feita, mas tem sido feita. Então, as pessoas, ao invés de estarem em Cristo, elas estão em Moisés, pelo menos na mente, né? Estão com o véu de Moisés na mente. Então, é fundamental entendermos que Moisés acabou definitivamente. A nova aliança é totalmente nova. Então aqueles conceitos não podem fazer parte de nossas vidas. Como nós vimos na semana passada, esse conceito de ser pecador. A religião não diz, só para dar um exemplo, tá? Eu não vou me aprofundar e não vou dizer todos os conceitos, porque já estudamos na semana passada. Como eu disse, esse estudo de hoje é uma continuação, tá? Você que está assistindo pela gravação, se você não assistiu ao estudo anterior, ele vai estar na descrição do vídeo. O estudo anterior a esse, de domingo passado. Hoje é uma continuação. Então, como nós vimos na semana passada, dentro das chamadas igrejas, apesar de eles não estarem cronologicamente e nem de fato debaixo da lei, mentalmente, conceitualmente, há influências do Antigo Pacto. Uma dessas influências que eu vou relembrar aqui é a questão do pecado. Vamos lá, 99,9% das chamadas igrejas, isso para não falar 100%, né? Das chamadas igrejas, não dizem que as pessoas são pecadoras? Mesmo as que estão lá dentro. Veja, não é só quem está fora da igreja que é pecador para eles, não. Eles mesmos que estão ali, eles se dizem pecadores também. Essa é uma visão do Antigo Pacto. A posição de pecador vem de antes da cruz. Aqueles que nasceram antes da cruz, aqueles sim poderiam ser chamados de pecadores. E depois da cruz, pecadores perdoados. Porque eles de fato estiveram debaixo do pecado. Agora você, depois da cruz, e principalmente já no tempo da graça totalmente estabelecida, como nós vivemos hoje, você se dizer pecador é você pisar no sangue da aliança. É você negar o que Jesus fez na cruz. Uma vez que Jesus aniquilou o pecado na cruz. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Então, esse conceito de ser pecador, vem aceitar Jesus pecador. Esse é um conceito antibíblico, anti-evangelho. Esse raciocínio, portanto, é uma influência do Antigo Pacto. E existem muitas outras influências. Então é importante entendermos de uma vez por todas que o Antigo Pacto acabou. Nós não temos que viver nem nas suas influências, por menores que sejam. Vamos nos lembrar que há esse conceito na palavra de que se a pessoa vive em um mandamento da lei, ela é obrigada a viver em todos. Não tem esse conceito? O apóstolo Paulo não ensina isso claramente? Você cumpriu um mandamento, então você está obrigado a cumprir todos. Entende? Então, por menor que seja a influência da lei, ela é negativa porque ela mantém a pessoa separada de Cristo. Nós vimos isso, inclusive, também na semana passada. Então, abençoados, continuando esse raciocínio, nós temos que andar exclusivamente em Cristo. Ele é o caminho. E andar em Cristo, então, é andar sem o véu de Moisés. Porque Jesus veio justamente para substituir Moisés, substituir a lei. Observe esse contexto aqui. Hebreus capítulo 7, vamos ler do 11 ao 19. Nova versão internacional também. Observem. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico era o sacerdócio dos levitas.
né? Ou seja, era o sacerdócio da lei, porque os levitas eram os ministros ali no templo, eles que cuidavam, né, do templo, dos sacrifícios, né, e tudo mais, eles tinham aquele cuidado ali, eles eram então os sacerdotes da lei. Então, aqui está dizendo o seguinte: se fosse possível alcançar a perfeição por meio daquele sacerdócio da lei, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, né? Aí há uma pergunta retórica aqui: por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Aqui uma referência a Jesus. Aqui o texto coloca Jesus também como um sacerdote, só que de outro sacerdócio. Interessante isso, né? Ou seja, o sacerdócio que Jesus exerceu foi um sacerdócio que não veio da lei. O ponto aqui é esse, tá? Vamos observar isso. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio da lei, né, por meio do sacerdócio levítico, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Olha que interessante. Ou seja, Jesus foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão Cristiano, quem foi Melquisedeque? Veja, Melquisedeque é chamado de rei de Salém, e não há informações históricas da origem de Melquisedeque, de quem ele foi de fato. Melquisedeque aqui é utilizado, então, como um sacerdote que deu origem ao sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque Melquisedeque exerceu o sacerdócio antes da lei. Não é interessante isso? Porque Abraão viveu antes da lei. E Melquisedeque, então, ministrou sobre a vida de Abraão como sacerdote de Deus. Logo, o sacerdócio que Melquisedeque exerceu não tinha relação com a lei, diferentemente do sacerdócio levítico que veio de Arão. Arão, que era irmão de Moisés, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Podemos dizer assim, né? Então, o sacerdócio de Jesus não veio de Arão. Percebeu? Não era um sacerdócio levítico. O sacerdócio que Jesus exerceu, que trouxe, que manifestou a graça, foi um sacerdócio que veio de Melquisedeque, um sacerdote de antes da lei. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui? Jesus exerceu um sacerdócio que não veio de Arão, logo não veio da lei. O sacerdócio de Jesus não passou pela lei. Está entendendo? Aqui você já consegue observar a separação de Jesus e de Moisés. Ou seja, da graça e da lei. 12 e 13. Pois quando há mudança... Olha só, isso aqui é muito interessante, observe. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Percebeu? O sacerdócio mudou. Antes era o de Arão, né, que era dos levitas, que eram responsáveis pelas ministrações da lei. Só que o sacerdócio de Jesus não veio de Arão, veio de Melquisedeque, que foi antes da lei. Percebeu o raciocínio aqui? Então houve, olha só, abençoados, uma mudança de lei. É interessante, queridos, que muitos hoje que dizem que nós temos que viver de fato debaixo da lei, tem muitos segmentos aí que se dizem cristãos e que pregam isso, tá? A maioria diz que está na graça e vive na lei, né? Ou seja, conceitualmente, né? Com raciocínios da lei, de maneira velada. Ou seja, eles não falam abertamente que estão na lei ou que vivem conceito da lei. Aliás, muitos nem sabem disso. Só que existem outros segmentos que falam abertamente, não, temos que viver nas ordenanças da lei de Moisés. Gente, essas pessoas rasgaram esse texto aqui da Bíblia. Não é possível. Porque o texto é muito claro. Olha, a lei era ministrada pelos levitas, que era um sacerdócio que veio de Arão. Era o sacerdócio da lei. O sacerdócio que Jesus exerceu não veio da linhagem de Arão. Era da ordem de Melquisedeque, que foi sacerdote de Deus antes de a lei existir. Olha o raciocínio. E aí diz aqui, quando há mudança de sacerdócio, ou seja, antes era Arão, agora é Jesus. Isso que o texto está falando aqui, tá? Fazendo esse paralelo, tá? Então tem que haver mudança de lei, porque o sacerdócio é outro. Meus amados, a lei que nós vivemos hoje não é a lei de Moisés. É a lei de Cristo. É a chamada lei do Espírito da vida.
a lei do amor. Vocês estão entendendo a questão? Quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Gente, está muito claro. Como é que alguém lê isso aqui e diz que eu tenho que viver na lei? Percebe? Isso não faz sentido nenhum. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. No caso é a tribo de Judá. Jesus era descendente da tribo de Judá. A tribo de Judá nunca teve nada a ver com sacerdócio. 14 e 15. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Está vendo? Jesus não veio da linhagem sacerdotal de Arão, da lei. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, Jesus, semelhante a Melquisedeque, ou seja, que não tinha relação com a lei. Entende, gente? A semelhança de Jesus em relação a Melquisedeque é isso. Não tinha relação com a lei. O ponto aqui é esse. 16 e 17. Alguém que se tornou sacerdote, no caso se referindo a Jesus, né, não por regras relativas à linhagem. Tá vendo? Não veio da linhagem de Arão. Não veio da linhagem levítica. Não era um sacerdócio segundo a lei. Então Jesus foi alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, não foi um sacerdócio exercido segundo a lei. Aliás, isso aqui é uma citação de Salmos 110, tá? Lá no livro de Salmos é que o salmista faz essa citação e que é tida aqui como uma citação messiânica, né? Ou seja, uma citação em relação a Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18 e 19. A ordenança, olha só o detalhe, hein? Olha só o detalhe. A ordenança anterior é revogada. Gente, Moisés foi revogado. A lei de Moisés foi revogada. Por isso é um grande erro a igreja viver debaixo da lei. Mais uma vez, não é que as pessoas estejam cronologicamente ou estejam de fato debaixo da lei, mas as pessoas estão conceitualmente debaixo da lei. Porque a lei de Moisés ainda influencia a chamada igreja hoje. Entende? Influencia com raciocínios, influencia com cerimonialismo, entende? Com a dependência de templos e por aí vai. Isso tudo é raciocínio do Antigo Pacto. Antigo Pacto este, o nome já diz, né? Antigo, que foi revogado. Então, diferentemente do que muitos dizem, né? Que a graça é uma continuidade da lei. Não, a graça é um outro sacerdócio. A graça é um outro pacto. O primeiro foi revogado. Gente, tem texto mais claro que esse? Poucos textos são tão claros quanto este na Bíblia, né? A ordenança anterior, a de Moisés, a de Levi, né? Dos levitas, de Arão, que começou com Arão, foi revogada. Porquanto era o quê? Fraca e inútil. Gente, que palavra, hein? Veja, não é o irmão Cristiano que está falando, hein? Ah, irmão Cristiano, você está falando palavras duras. Não, eu não estou falando nada, eu estou lendo. Percebeu? Eu estou lendo. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Gente, pelo amor de Deus, a lei não aperfeiçoou nada nem ninguém. Sendo, portanto, né, introduzida uma esperança superior, que é a graça, pela qual nos aproximamos de Deus. Perceberam? O povo do Senhor passou a estar nele e viver nele e caminhar nele, porque a graça fez isso. Foi a graça que reaproximou o seu povo, ou seja, foi o que Jesus fez, derramou seu sangue pelo seu povo, para reaproximar o seu povo do Criador, para reconciliar. A lei não teve esse poder, ela não aperfeiçoou coisa alguma, por isso ela foi revogada. O sacerdócio de Jesus não teve relação com a lei. Gente, mais claro do que isso é impossível.
Então Jesus, o sacerdócio dele, não veio de Arão, não veio da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. A tribo de Judá não tinha nenhuma relação com serviços sacerdotais. Percebe? Então, Jesus foi um sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, sem relação com a lei. Perceberam? Amados, como nós vimos na semana passada, Moisés ele usou um véu, né? E Paulo disse que nós não somos como ele. Nós não somos como Moisés, não temos que andar com o véu. O véu é um impedimento. O véu é justamente isso aqui, é a pessoa viver nessas influências do antigo pacto. Percebe? Isso é um véu que impede a pessoa de enxergar a graça, impede a pessoa de enxergar a nova aliança, de viver Cristo, de andar nele. Gente, vou repetir. Há um chamado para todos que são de Deus andarem em Cristo. Mas veja, andarem exclusivamente nele. Ele disse, eu sou o caminho. E ele segue sendo. Agora ele é Deus sobre todos. Ele já finalizou a sua obra. Ele já sentou definitivamente no trono eterno. Então ele é Jesus Cristo que ressuscitou. Mas ele é Deus sobre todos. E ele segue sendo o caminho. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Só que a manifestação é outra. É Jesus ressuscitado? É, mas é Deus sobre todos. Percebe? E ele é o caminho que nós devemos andar. Se na sua vida há influência de Moisés, você ainda está com o véu. Por mais que a sua chamada igreja diga que não, aqui é graça. Gente, hoje, eu sempre digo isso, né? Praticamente todas as chamadas igrejas, todas essas denominações, ou a maioria pelo menos, diz que está na graça. É aquilo que eu digo, eles dizem estar na graça, mas vivem com as influências do antigo pacto, nos raciocínios, nos pensamentos, nos estudos. Tudo tem a influência, tem o mofo da lei, vamos chamar assim. Entende? Ou seja, essa mistura de conceitos e de pactos. Você acabou de ler comigo que a antiga aliança foi revogada. Então, se o seu raciocínio ainda tem influência da antiga aliança, o seu raciocínio está embotado. Você está com o véu de Moisés na cabeça. 2 de Coríntios 3, do 15 ao 18. Observem. Do 15 ao 17. De fato, olha só, até o dia de hoje, e eu digo hoje, 2023, é claro que quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava se referindo ao tempo deles lá. Mas eu diria que até hoje também. Porque Moisés segue influenciando os conceitos da lei, né? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ou seja, os corações daqueles que são influenciados por Moisés. Ou seja, pelo antigo pacto, pelos raciocínios que vêm do antigo pacto. Mas quando alguém se converte ao Senhor, é aquilo que eu falei no início, né? Se converter é se voltar para o Senhor. É você deixar a religião e os raciocínios religiosos e se voltar totalmente para o caminho do Senhor. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há a liberdade. Agora veja o 18. E todos nós, olha só, gente. E todos nós, que com a face descoberta. Pegou? Por isso que Paulo falou, nós não somos como Moisés. Moisés punha um véu. E todos que são influenciados pelo antigo pacto também estão com um véu. Percebeu? Qual é o nosso chamado então como igreja? É andar com a face descoberta, ou seja, sem o véu. Então, andar em Cristo é andar sem o véu. É andar sem a influência da lei. Esses conceitos que estão impregnados até hoje na mente do povo. E todos nós que com a face descoberta, ou seja, diferentemente de Moisés, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que palavra linda. Nós com a face descoberta. Pegou aí? Diferentemente de Moisés.
Esse é o nosso chamado. Só anda em Cristo de fato, só anda no caminho quem está sem o véu sobre a sua cabeça e, consequentemente, sobre os seus olhos. Observe bem o que é andar em Cristo. Olha só. Colossenses capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Gente, essa luta de Paulo aqui era justamente contra aqueles que queriam que as igrejas vivessem ainda influenciadas pela lei, independentemente se eram judeus ou gentios. Os judaizantes queriam que até mesmo os gentios, que nunca havia tido lei da parte de Deus, né? Eles queriam que mesmo eles vivessem debaixo da lei. Os que não eram circuncidados, segundo os judaizantes, né, deveriam ser circuncidados. E esse povo, então, vivia de igreja em igreja, né, de reunião em reunião, influenciando os irmãos com isso. E vinham lutar contra o evangelho da graça. Olha, vocês estão ouvindo essa doutrina que Paulo propaga aí? Essa doutrina não é de Cristo. Entende? Vocês têm que viver na lei. Então Paulo vivia uma luta tremenda para manter as igrejas longe disso. Imagina só, irmão. Por isso que ele fala, vocês não sabem a luta que eu estou tendo por vocês, porque os colossenses também estavam sendo influenciados pelo sistema religioso da época. Então Paulo vivia essa luta de buscar manter a igreja sempre com raciocínio íntegro no evangelho. Então ele fala, olha, vocês não sabem a luta que eu estou tendo. Por vocês, pelos irmãos de Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Porque muitos conheciam a doutrina de Paulo, queridos, mas não o conheciam pessoalmente. Né? 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos nos seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, olha só, do pleno conhecimento. Ou entendimento, né? Do pleno entendimento. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ô Colossenses, eu quero que não só vocês, mas os irmãos de Laodicenses também, e até os irmãos que ainda não me conhecem, que eles estejam com o coração fortalecido no Evangelho, que eles tenham pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O que você entende aqui? Que enquanto a pessoa está influenciada pelo Antigo Pacto, pelos judaizantes, pelas pessoas que defendem obras da lei, pelos raciocínios, pelas fortalezas do Antigo Pacto, as pessoas não conhecem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Vocês estão entendendo? Então, baseado neste versículo, eu posso afirmar categoricamente: as chamadas igrejas do sistema religioso não conhecem Cristo. Eles sabem que Jesus existiu, até, claro, creem, né, que ele existiu, mas o conhecem apenas historicamente, não conhecem Jesus de fato fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Por que eu posso afirmar isso? Por causa do véu de Moisés. O sistema religioso hoje, as pessoas que estão lá, não andam em Cristo, não estão no caminho. Eles não conhecem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então vocês podem notar que Paulo aqui está relatando esse esforço dele para manter os laodicenses, os demais irmãos que também não o conheciam pessoalmente, mas que seguiam, obviamente, a sua doutrina, né? E também os colossenses. Paulo queria muito que seus corações estivessem fortalecidos no Evangelho, no pleno entendimento de Cristo, gente. Isso é andar em Cristo. Você está entendendo? Andar em Cristo é andar na sua palavra, é andar no seu conhecimento. Está entendendo? 3 e 4. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. É os chamados sofismas, né? O sofisma, gente, ele parece verdade. Quando você ouve um argumento sofisma, o seu coração, num primeiro momento, ele entende como verdade aquilo. Só que você faz, se você fizer, né, se a pessoa fizer um estudo mais aprofundado de certos raciocínios, a pessoa vai perceber que se trata de sofisma.
Entende? Você tem que estudar, meu irmão. Nós estamos aqui sempre buscando estudar, crescer no conhecimento, para que nunca sejamos influenciados por sofismas. Inclusive, há muitos sofismas no meio dos que dizem pregar a graça. Temos que ter cuidado com isso. Porque tem muita gente que ouve o galo cantar por aí e começa a inventar doutrina, chama de graça. Percebe? Tem que ter cuidado com isso. Porque os sofismas estão espalhados em todos os cantos. Então são raciocínios, argumentos, como Paulo falou aqui é a nova versão internacional, né? Argumentos aparentemente convincentes. De fato é isso. Esses argumentos aqui eram dos judaizantes. Eles vinham com argumentos convincentes, aparentemente, né? Olha, nós somos judeus, nós somos da mesma linhagem de Jesus. Jesus era judeu, Jesus de Nazaré cumpria a lei. Vocês têm que cumprir também. Esse negócio de graça e etc., isso aí não tem que viver nisso aí. Vocês têm que viver na lei. Olha a luta do apóstolo Paulo, amado. Ensinar e manter a igreja no ensino. Não era uma luta fácil. 5. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Essa palavra é linda, né? E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Que maravilha, né? Os colossenses não estavam se deixando muito influenciar pelo sistema religioso. 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, como que eles receberam? Ora, por meio do evangelho que Paulo ministrou. Eles receberam a revelação de Jesus, claro, a revelação da graça. Ou seja, eles receberam a revelação de Jesus sem a mistura de Moisés. Você vai enxergar isso no contexto. A gente já vai chegar lá. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses, continuem firmes. Eu ouvi falar de vocês aí que vocês estão firmes. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Continuem assim. Porque vocês receberam Jesus pela revelação da graça que eu ministrei. Continuem a viver nele. Andem nele. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé como foram ensinados. Transbordando de gratidão. Versículo 8. Agora observem o 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam onde? Nas tradições humanas. E aqui Paulo está fazendo uma referência direta às obras da lei. Você já vai ver isso. Aos mandamentos da lei, às ordenanças e o cerimonialismo da lei. O Paulo chama isso de tradições humanas. Por que isso? As tradições que vinham lá da lei, dos escribas e fariseus. Muitos creram em Jesus, mas seguiram com essas tradições humanas. E queriam influenciar outras pessoas a andarem também nas tradições humanas. Entende? Então, ô Colossenses, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. E não em Cristo. Percebeu? Ou você anda nos princípios elementares do mundo, tradições humanas, ou você anda em Cristo. Percebeu aí no 8? Agora, vocês se lembram que nós já estudamos aqui algumas vezes essa questão dos princípios elementares? A palavra no grego aqui é estoicheia. É uma referência aos elementos da lei. Tá? Sempre que você vir na Bíblia, princípios elementares, rudimentos do mundo, tudo isso tem origem na palavra estoicheia. E essa palavra literalmente significa elementos. E sempre ou quase sempre era utilizada na Bíblia para se referir aos elementos da lei, às obras da lei e os mandamentos da lei. Rudimentos do mundo são obras e mandamentos da lei. Princípios elementares, rudimentos e mandamentos da lei. Tá? Você vai ver isso mais claramente. Meu irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza que é isso? A gente já vai chegar lá que o contexto vai nos dizer. 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Percebe? Em Cristo está toda a divindade. Vocês não têm que andar em tradições humanas. Vocês não têm que andar com o véu de Moisés.
nos princípios elementares de Moisés. Não! Vocês têm que andar em Cristo, porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Vocês estão entendendo o que Paulo está falando? Gente, em Cristo está a plenitude. E nele, inclusive, vocês também estão plenos. Então vocês não precisam dos mandamentos de Moisés. Vocês não precisam dos princípios elementares que estão tentando implementar na igreja aí. Esse é o ponto aqui. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça, de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Em algumas versões bíblicas aparece, né? E estáis perfeitos nele. É isso aqui. Plenitude é perfeição, é estar completo. Nada falta espiritualmente para o povo de Deus. Então o povo de Deus não precisa de princípios elementares. Não precisa de mandamentos de homens. Vocês estão entendendo? 11. Aqui Paulo já começa a alfinetar a lei. De fato, né? Falando mais claramente. Nele também vocês foram circuncidados. Agora veja o que ele diz. Não como a circuncisão feita por mãos humanas. Vocês estão entendendo, Colossenses? Esse povo está entrando na igreja aí, esses judaizantes, se dizendo, né, os líderes religiosos, né? Se batendo no peito, se dizendo judeus, e que são da linhagem de Jesus, e que vocês têm que seguir a lei, etc. Eles querem que vocês se circuncidem, ô Colossenses. Ou seja, mesmo que não era judeu, né, tinha que passar a ser circuncidado. E Paulo fala, não, vocês já foram circuncidados, mas não é com a circuncisão feita por mãos humanas. Não é a circuncisão da lei, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. 12. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Olha que coisa linda. Irmão Cristiano, que batismo é esse? O batismo no Rio Jordão? Nas águas? Não, foi o batismo na cruz. Eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube, quem está pela gravação vai encontrar um link sobre batismo, o nosso estudo mais recente sobre batismo, vou deixar na descrição do vídeo para você entender exatamente do que Paulo está falando aqui no versículo 12. Não vou me aprofundar nisso agora. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Agora veja o 14, a resposta está aqui. E cancelou. Repitam comigo. Cancelou. Vocês se lembram que nós lemos agora há pouco no capítulo 7 da carta aos Hebreus? Que a primeira aliança foi revogada. Percebeu? Note que os raciocínios se complementam. Ela foi revogada. Aí vem Paulo aos Colossenses e diz, ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Percebeu? O Paulo está falando de quê? Ele está falando da lei de Moisés. Ele está falando dos mandamentos da lei, de todo o cerimonialismo, a exigência de circuncisões e de todo o movimento judaizante, né? Todo aquele mover de mandamentos e sacrifícios e tudo mais. Ele cancelou, revogou a escrita de dívida, porque a lei é que trazia a dívida, porque a lei imputava o pecado. Por isso que ela era uma escrita de dívida, que consistia em ordenanças, a lei, e que nos era contrária. Pegou? Ele a removeu, cancelou, revogou, pelo amor de Deus, gente, pregando-a na cruz. Jesus pegou os mandamentos da lei e encravou na cruz de uma vez por todas, ou seja, ele matou, acabou, ponto final. Perceberam que o nosso chamado é andar em Cristo? Mas para andar em Cristo, necessariamente tem que dizer não às influências de Moisés. Para andarmos em Cristo, necessariamente temos que andar sem o véu.
A gente acabou de ler agora na carta aos Coríntios que enquanto a pessoa tem o véu, não tem conversão. Mas quando a pessoa se converte, o véu é retirado. E é o que Paulo falou. Nós então andamos com o rosto descoberto, ou seja, sem véu, sem influência de Moisés. Amados, diferentemente das igrejas chamadas igrejas hoje, né? Que elas vivem totalmente influenciadas por Moisés. Uns de maneira deliberada dizem, não, temos que viver na lei, a graça é uma extensão da lei. Mentira! Não é. Seja esse segmento deliberado, ou seja esse, que é a maioria, que vivem com as influências da lei de maneira velada. Eles dizem que estão na graça, mas tudo o que eles fazem vem do raciocínio do Antigo Pacto. São as tradições de homens que vão sendo passadas de geração em geração. E nós estamos aqui em graça para lutarmos contra isso aí. Porque nós queremos que o povo de Deus ande em Cristo. Ele é o caminho, não é Moisés que é o caminho. Não é religião XYZ. Não é o cristianismo. É Jesus. O que passa disso é tradição humana, é véu religioso. Olha só o problema da tradição. Marcos 7,13. Invalidando, olha aí, ó, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. A tradição dos homens invalida a palavra de Deus na vida das pessoas. A pessoa não vive a palavra. Entendeu? Por que ela não vive a palavra? Porque a palavra está na mente dela inválida. Ou foi invalidada, né? As tradições têm esse poder de invalidar a palavra de Deus na mente do povo. Ora, se o povo não está na palavra, logo não está em Cristo. Se não está em Cristo, não está no caminho, não está andando nele. Foi o que Paulo falou aos Colossenses. Vocês têm que andar em Cristo, andar nele como vocês foram ensinados. Não é nas tradições de homens, não é nos princípios elementares, como nós vimos, né? Não, porque o escrito de dívida foi cancelado. Acabou. Então, amados, andar em Cristo é permanecer na sua palavra. Também. Não é só viver sem o véu. Claro, o véu, no primeiro momento que você rompe com o sistema, o véu é retirado. Mas é permanecer. Os filhos de Deus, aliás, têm essa característica, né? Uma das principais características dos verdadeiros filhos de Deus é permanecerem na palavra. E isso é andar em Cristo. João capítulo 15, versículos 3 e 4. Vocês já estão limpos pela palavra. Percebe? Que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos, a palavra já limpou a mente de vocês. Permaneçam em mim, olha só, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Por isso que os filhos de Deus, os verdadeiros eleitos, permanecem. Eles recebem a palavra, recebem a revelação e não regridem, não andam para trás. Porque o nosso chamado é caminharmos em Cristo e andar para frente. Não é andar para trás. Tem gente que anda para trás. Isso não é papel do Filho de Deus. O verdadeiro filho, o salvo, o eleito, que tem o Espírito Santo, uma vez que a palavra lhe é revelada, ele vai caminhar na palavra. No nosso caso, no nosso contexto temporal, a palavra é o evangelho da graça. É Jesus. Jesus é a palavra. E ele revelou a graça ao apóstolo Paulo, por conseguinte, essa palavra chegou até nós. E nós nos mantemos firmes nessa caminhada. Porque isso é andar em Cristo. Nós já estamos limpos pela palavra da graça em nossa mente. E nós devemos permanecer para que possamos dar fruto. Vocês perceberam um ponto? Então você que é filho de Deus, amado, o teu chamado é esse. Permanecer no caminho. Vocês estão entendendo? Andar em Cristo é andar sem o véu. Quem tem o véu na cabeça, ou seja, quem tem as influências da lei, da religião, cerimonialismo e tudo mais, quem está envolvido com isso não está andando em Cristo. Não está no caminho. Cristo é o nosso caminho e nós temos que permanecer firmes nesse caminho sem o véu. Esse é o nosso chamado.
Eu quero encerrar com Salmos 119, versículo 105, que é um clássico esse versículo, né? Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. No nosso contexto temporal, é a palavra da graça. É luz para o meu caminho. Amados, estejamos firmes no caminho da graça, frutificando e crescendo cada vez mais. Percebe? Frutifiquem e cresçam cada vez mais, porque este é o nosso chamado, andarmos sem o véu. Receba, você em graça está andando com a face descoberta. Todos nós estamos com a face descoberta, andando em Cristo na luz da nossa vida, que é Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque o Evangelho da Graça nos proporcionou essa bênção, né? Vivermos definitivamente sem o véu da lei de Moisés e sem as suas influências em nossa vida. Graças ao Criador por isso.